Fala, amigos, membros da LCM. Hoje estamos aqui no Prezi Summit. Hoje é sexta-feira, estamos aqui organizando e finalizando algumas questões do evento que vai acontecer amanhã. Vocês vão ver nesse mesmo vídeo tudo que vai acontecer no evento, mas eu estou aqui um dia antes com a equipe da gestão para que nós possamos organizar e definir como é que vai funcionar tudo isso. Então eu vou gravar alguns spoilers aqui pra vocês e amanhã, nesse mesmo vídeo, vocês vão ver como é que vai ser o evento. A galera da LCM colando em peso as nossas camisas, vai ser muito louco. Mas aqui a gente tá trazendo alguns spoilers pra vocês de como é a organização e a gestão de um evento antes dele acontecer. Se liga, teremos lançamento de marca, teremos várias e várias empresas relevantíssimas pro mercado. Bom, galera, eu poderia trazer mais um monte de spoilers aqui pra vocês, mas eu não vou trazer porque amanhã é o nosso grande evento, então vocês vão acompanhar aí no vídeo. E é isso, tamo junto e até amanhã. Galera, acabamos de tirar uma foto da equipe e amanhã vocês vão ver o que vai acontecer aqui. Se liga na transição. Mais um dia, começamos o Z Summit, já deu uma esvaziada aqui na fila, estamos no credenciamento, muita coisa acontecendo ao mesmo tempo. E olha o evento, galera, a plenária já tá fechada com as aberturas e daqui a pouco eu me livro da parte da staff e vou falar melhor com vocês. Então fiquem ligados no vídeo, no dia tem muita coisa legal para acontecer. A liga é basicamente um trabalho, para ser honesto, porque a gente tem que dedicar uma carga todo dia para a gente conseguir fazer. A gente está agora fazendo esse case para uma empresa real, então está pedindo muito da gente, elevou o nível de exigência, né? Que é uma empresa que tem seu faturamento em 30 milhões por ano, então a gente dizer para uma empresa dessa que tem que fazer, pô, a gente tem que estudar muito mais. Ou a gente desiste ou a gente aprende, porque não tem outra escolha. Então a gente tem que se evoluir como pessoas, como profissionais. A gente tô aprendendo tanto sobre essa empresa de agronegócio, né? Então eu tô aprendendo tanta coisa sobre o agronegócio que eu não sabia, que eu, honestamente, parece que eu tô no intensivo, assim. Então não tem como a gente não evoluir. E pra mim tá sendo muito, muito feliz. Eu faço o que eu quero, porque a liga é opcional, né? No final das contas, você tá lá porque você vê um sentido. Mas o que tá desenvolvendo em mim, tanto nisso de comunicação, eu não me comunicava bem. E hoje eu acho que eu perdi um pouco da vergonha, consigo me expressar melhor, e tudo isso por conta do Nico, né, que é nosso presidente, mas também pela Liga de Consultorias, no geral, todo o ambiente que você cria. Tá sendo incrível. E para esses eventos, eu nem sabia que isso aqui existia estando em Itu. O Samuel é calouro, chegou agora. Ele tá na final de um challenge e já ganhou um hackathon. O Vini tava com a gente no time também, já ganhamos um hackathon. No Grupo Petrópolis. Era sobre o quê? Era como fazer com que a marca Itaipava seja mais requisitada entre os jovens. Então, porque atualmente você tem até essa questão da Itaipava e até os próprios idosos estão zoando, tem toda aquela piada que todo mundo sabe sobre a Itaipava, a cerveja ruim, a cerveja e tudo mais, e ela não conecta com o povo pobre. Tipo, acaba conectando até com o povo pobre, mas também tipo, o jovem ele não acaba tendo esse contato. Porque na maior parte das vezes ele está acostumado com aquela cerveja. Jovem nem deve cerveja. Exatamente. Então, nem sempre. Tem que ter uma Mackenzie também no nosso laboratório. Não, e pode até ser na Mackenzie, inclusive. Claro, a gente faz eu pego um auditório lá. Não necessariamente precisa ser no Santander. Ou pode ser no Santander, pode ser no Mackenzie. Pra gente falar sobre carreira, sobre oportunidades, sobre projetos. Eu acho que em breve a gente vai... E aí, galera, o que vocês estão achando do Z Summit? Top, tá legal, é muito legal. Top? Estamos agora aqui conversando com o pessoal do Santander, como vocês viram no take anterior. E vamos tirar uma foto bem legal com eles agora. Vamos ver se ele vai ter sorte. Acho que pega. Não pegou. Vai, Vini, vai, Vini. Vai, Vini, vai, Vini, vai, Vini. Vai, Vini, vai, Vini. Se pegar, vai virar edit. Se pegar, vai virar edit. Vai, Pedro, vai, Pedro.
iluminado. Virtude e fortuna aqui, ó. Isso é muito importante, assim, eu não consigo enfatizar o suficiente, assim, como, cara, às vezes você ser o cara que faz a pergunta idiota, tá todo mundo pensando naquilo, mas tá todo mundo com vergonha de fazer. Então, você só ter essa atitude de querer aprender já é um negócio que ajuda pra caramba, assim, eu vejo isso tanto comigo, assim, no meu dia a dia, com os caras do meu lado, com os estagiários. Só que, cara, você vê isso com os sócios também do banco, assim, um cara que é mais velho, ele tem a curiosidade de fazer as perguntas e tal. Cara, é só isso, assim, você tem que ter a atitude de se colocar na posição para sempre estar aprendendo. Uma hora você vai ter o knowledge necessário para fazer as coisas acontecerem. Essa é mais cenário atual. A gente está no mundo agora do conflito geopolítico, que daqui para frente, por alguns anos pelo menos, a decisão de investimento não vai ser baseada apenas em eficiência, vai também levar em conta a questão de risco geopolítico. Isso, inclusive, pode favorecer um pouco o Brasil e a América Latina. O Brasil e a América Latina não estão, enfim, envolvidos nesse conflito geopolítico que está acontecendo no mundo. É um mundo que você tem um movimento muito grande contra a globalização, que países estão adotando políticas muito mais protecionistas. A começar com uma grande surpresa que o país do mundo que mais incentivou o comércio internacional e que foi modelo para vários outros, que são os Estados Unidos, hoje está com uma postura muito protecionista e que a gente sabe pela história que não funciona. Sim, dentro da sua fronteira geográfica, isso não funciona. Um bom exemplo para terminar é a questão do celular. Até bem pouco tempo atrás, o iPhone, que é da Apple, é uma empresa americana. A Apple nunca produziu iPhone nos Estados Unidos. A Apple sempre produziu iPhone na China. Tem uma das fábricas que produz iPhone, que é da empresa que se chama Foxconn. Uma unidade dessa fábrica tem 250 mil empregados. Não existe no mundo ocidental uma fábrica com 250 mil empregados. 250 mil empregados é uma cidade de porte médio. Então, o que a Apple fazia o iPhone na China, que era muito mais barato? Por outro lado, o que dá valor ao iPhone é a marca, é o design, é o software, e não propriamente a produção. Então, com esse movimento que a gente vê hoje da economia americana, querendo produzir tudo internamente, não vai funcionar. Em resumo, é um mundo mais conflito, decisão de investimento vai depender de risco geopolítico, não apenas de eficiência, e é o mundo que as organizações internacionais pós-Segunda Guerra Mundial, que foram criadas, como a Organização Mundial do Comércio, etc., pararam de funcionar. Bom, eu acho que tudo que o Mansueto falou, né, e como é que eu sintetizaria isso? O mundo ficou mais fragmentado, cadeias, né, vão ser mais redundantes em função dessa estratégia de você estar produzindo produtos que são estratégicos mais perto de casa e entre amigos, né? Custo de capital mais alto, a gente saiu de um nível de busca de eficiência como primeira, né, solução a partir do outsourcing ou da integração global. E esse custo de capital vai trazer assimetrias, né, e as decisões vão ser muito mais olhando riscos do que o retorno. Diferente daquela economia com que a gente se acostumou nas últimas décadas. Né? Eu enxergo algumas tensões, tá, com as quais vocês vão ter que conviver. Uma delas é a tensão entre inovação e equidade. Né? A inteligência artificial é uma tecnologia muito transformacional, cujo impacto está apenas começando. Como outras tecnologias transformacionais, a tendência é que ela custe empregos no curto prazo, mas gere mais empregos a médio prazo. Só que essa transição, a gente não sabe quanto tempo vai durar, e ela pode ser socialmente dolorosa. Tá? O que você faz? Impede a inovação. Se você impedir a inovação, você não tem crescimento. Né? Então você tem que dar um jeito de conviver e mitigar esses impactos, até para permitir que a inovação continue. Então essa é a primeira tensão. A segunda tensão é a crescente demanda por mais ação do Estado, tá? Agora, inclusive, mais ação do Estado no campo da defesa, é uma coisa que é muito, muito cara, com dívidas públicas elevadíssimas. Tá? Os especialistas fiscais aqui estão do meu lado, mas não precisa ser
um grego fiscalista para saber que o mundo está super endividado, né? Os países emitiram muita dívida nos últimos anos, isso limita a capacidade dos estados atenderem, né, todas essas demandas, né, demandas sociais. Entre a busca da eficiência e a busca da segurança, né? A gente estava num mundo, antes da pandemia, era um mundo formado, chamado mundo just in time, né? Agora é o just in case, né? Então, os países vão buscar ser mais autossuficientes em várias linhas, né? Vários produtos, energia, alimentos, né? Isso, enfim, vai custar algo em termos de eficiência. Tá? Então eu vejo, acho que vocês vão ter que navegar essas três tensões. A economia mundial vai ter que lidar com esses três assuntos olhando adiante. Tá? Tiveram décadas crescendo 8, 10% ao ano. O que esses países mostraram foi um crescimento consistente ao longo de 50 décadas, de 5 décadas, 50 anos. O Brasil teve episódios de crescimento forte, mas depois período de estagnação de 10 anos. Nos últimos 40 anos, até 2020, se eu pego 1980 até 2020, 40 anos, nós tivemos 2 décadas perdidas. Nós tivemos 2 décadas, 20 anos, que a renda per capita não cresceu. Na década de 80 e recentemente, ali mais ou menos de 2011 até 2020. Então, a gente falhou e nossos principais problemas são domésticos, são internos. É um país com desigualdade de renda alta, com pobreza alta, um governo que gasta muito e infelizmente tem um efeito muito pequeno em redução de desigualdade e redução de pobreza. Então, um dos maiores problemas do Brasil é a educação. A educação básica, 85% dos nossos alunos em educação básica estão em escolas públicas. Então a gente tem que fazer uma revolução na escola pública. E se a educação gera um problema, antes a demografia nos ajudava. Antes eu tinha uma força de trabalho que crescia muito forte e ajudava o país a crescer. Nós não teremos mais. Você não consegue fazer com que as pessoas tenham mais filhos. O novo normal de uma força de trabalho. A força de trabalho do Brasil hoje cresce 0,8% ao ano. Para eu crescer acima disso, eu tenho que ter crescimento de produtividade. Então, um grande desafio do Brasil daqui para frente, para o Brasil deixar de ser um país emergente e se tornar um país desenvolvido, a gente tem que melhorar a qualidade da educação. A gente tem realmente que olhar nossas políticas públicas, tirar dinheiro daqueles programas que não funcionam para programas realmente que funcionam, ter um ambiente muito fiscal, sustentável, porque caso contrário você fica mexendo na carga tributária para todo mundo. O empresário, quando toma uma decisão de investimento, ele não está olhando para 2, 3 anos, ele está olhando para 30 anos. E se no meio do caminho o governo muda a carga tributária, porque precisa controlar as contas, precisa reduzir o buraco fiscal, aquilo acaba com o planejamento do empresário. Então tem várias coisas que a gente tem que fazer daqui para frente para deixar de ser emergente e ser um país rico. Mas atenção, o maior problema do Brasil não está lá fora, está aqui dentro. O que nos segurou o crescimento não foram coisas que aconteceram aqui na China e nos Estados Unidos, foram erros nossos. A gente está falando de um país que até tem pouco tempo, a gente falou o seguinte: olha, eu quero construir navio no Brasil. Legal, você quer construir navio no Brasil? Como é que constrói no resto do mundo? Como é que se faz navio na Coreia do Sul e na China? O Brasil falou: não, mas na Coreia do Sul e na China são poucos estaleiros. No Brasil eu quero um estaleiro em cada estado. Não funcionou. A gente gastou dinheiro à toa. Então tem taxa de juros, a maior dificuldade que eu tenho, eu queria até perguntar ao Mário e a Ana se eles passam por isso. Aí quando eu converso com o estrangeiro, eu falo o seguinte: olha, o juro real no Brasil é 10%. Aí eles me perguntam: qual vai ser a queda do PIB? Eu disse: não, o PIB vai crescer. Eu disse: como é que um país com juro real de 10% o PIB cresce? Outra, o juro real de longo prazo no país, toda semana o Tesouro faz um leilão de título público. O juro real do título de 10, 20, 30 anos no Brasil, hoje o juro real é 7% ao ano. Isso não acontece em nenhum país do mundo. 7% real de juro significa o seguinte: se eu pegar todo o meu patrimônio, comprar hoje um título público de 10 anos, eu vou duplicar em valor real do meu patrimônio em 10 anos sem fazer coisa nenhuma. Isso atrapalha o empreendedorismo, isso torna muito mais caro o dinheiro que as empresas têm que levantar para investir. Então, assim, os maiores problemas do Brasil, apesar de todo esse risco geopolítico, um mundo mais adverso, mais protecionista, os nossos maiores problemas estão aqui. A gente tem que resolvê-los para a gente almejar o país, desde que seja um país em desenvolvimento, o Brasil se torne um país desenvolvido. Persiga os seus sonhos. Se você avançar nos seus sonhos, o Brasil vai melhorar. Pense no teu futuro, constrói a sua empresa, se você quiser, persiga os seus sonhos. E aí o país
país vai melhorar na medida que as pessoas melhorem, que as pessoas tenham sucesso. Tá? Essa é a sugestão que eu faço. Tá? Corra risco, aceite que falhar acontece, não desista e persiga o seu sonho. Obrigado. Ana Paula? Eu diria que faça as perguntas certas e se envolva. Né? Eu estou muito preocupada, porque há 2 eleições que o Brasil espera para ver o que está acontecendo e escolhe um lado. Eu sou de um tempo em que a gente influenciava, né? Em que a gente esperava que os candidatos, quando vinham cotejar, né, buscar o voto, a gente disse, mas qual é a sua pauta? Eu sei o que eu quero. Né? Então, deixa eu ouvir essa pauta para ver se é o que eu quero. Então, está faltando a gente ter essa visão de agenda, de estratégia para o país, para você vai entregar o que eu quero, né? E a gente está muito aqui, poxa, qual é o menos pior ou qual que eu não quero, né? Eu acho que envolva, sim. Mansueto? Bem rápido também, eu acho que é isso. Tem muito, vocês tiveram acesso à educação muito melhor do que nós tivemos. Eu sou muito otimista quando olho para a geração de vocês com o Brasil, mas vocês têm que se integrar também. Nesse debate de discussão, a gente não é um debate político, não é para ser candidato política, mas discutir as coisas, discutir os problemas, explicar. Muitas vezes a gente tem que explicar em casa, explicar para a nossa família, para primos, primas, a nossa roda de amigos. Olha, como é que se resolve tal problema? Como é que outros países do mundo fizeram para resolver tal problema? E questionar bastante, enfim, nossas rodas de conversa, que se cada um fizer um pouquinho desse trabalho, isso vai ajudar a criar um ambiente que de repente a gente vai conseguir mudar um pouco a questão cultural. Tem um ponto aqui, sem querer polemizar, é o seguinte: no início dos anos 60, um país que era tido como muito corrupto, com dificuldades enormes de crescimento, se chamava Coreia do Sul. Quando começou a crescer, mudou totalmente esse mindset de ser um país corrupto e de muito rent seeking. Então, assim, o próprio processo de crescimento, quando a gente vai adotando medidas na margem corretas, muda todo o mind frame, muda todo o que a gente chama a questão cultural. Então, assim, força, porque vocês têm uma educação muito boa, muito melhor do que nós tivemos. É um país que com tantos problemas melhorou e dá para a gente ficar otimista com o Brasil se vocês participarem e mudarem esse país. Pessoal, muito obrigado. Vou pedir uma salva de palmas.